Vamos lá, pesado. Vamos falar de teoria da ação e vamos entender alguns conceitos iniciais. Bem, conceito de ação. Não vou entrar naquele campo doutrinário, dogmático, maior. Eu só quero, assim, pelo primeiro momento, pegando aqui, possamos construir uma ideia de três críticas, três ideias iniciais. Teoria da ação. A ação, para o âmbito constitucional, é um direito seu, fundamental, de boa. Eu posso ingressar com uma ação quando eu sentir que há uma violação do meu direito. Então ele vai ser fundamental, garantido o acesso ao judiciário, cumprido no artigo 5º. Ele vai ser abstrato porque eu posso exercer ou não, depende da situação que eu venha vivenciar. E nós vamos falar ainda que ele é autônomo porque ele não depende de outras circunstâncias. Quando eu sentir a necessidade de ingressar numa ação, eu posso entrar com a ação. Então, é um direito fundamental, abstrato e autônomo. Ao passo que, pela linha da natureza processual, nós vamos falar que a ação, processualmente, é poder ir a juízo. Poder ingressar com aquilo. E se eu estiver falando sobre a ideia material, eu posso ir a juízo, mas eu quero reclamar alguma coisa, eu quero pleitear alguma coisa, eu quero que se reconheça. Normalmente, quando a gente pensa na ação judicial, a gente já vê isso na cabeça: treta, problema, confusão, sangue, chute na canela. Mas na verdade nem sempre. Às vezes a gente quer reconhecer alguma coisa, declarar alguma coisa. E olha só, eu quero declarar que eu sou pai de Chiquinho. Então é uma ação de reconhecimento de paternidade. Não tem uma briga de interesses ali, é simplesmente que eu não posso fazer isso no cartório, pronto. E eu quero fazer uma ação de reconhecimento de paternidade, quero fazer um exame e tal, e aí eu uso uma ação judicial. Ou eu quero dissolver uma união estável, mas para isso eu preciso reconhecer que tem o menor envolvido. Aí eu vou lá, reconheço a união estável, o mesmo ato dissolvo, e aí já determino bens, alimentos, guarda, o pagode todo. Então, basicamente, nós vamos dizer que as naturezas das ações elas podem ser as múltiplas. Então, no âmbito constitucional é o meu direito de poder ingressar em juízo, como direito fundamental, abstrato e autônomo. Processualmente falando, eu posso levar essa minha discussão para o judiciário, ou seja, eu vou preencher requisitos mínimos, vou poder colocar isso aqui no judiciário, ao passo que, se estiver falando no prisma material, na ideia, nessa lente material, de poder exigir alguma coisa, que é aquilo que eu quero. Toda ação tem uma pretensão, toda ação necessariamente terá um pedido. Se ela não tiver um pedido, você tem um problema, porque está faltando o principal. O que eu quero com aquela ação? Tem que ter um porquê, lembra? Necessidade? Pronto. Bem, elementos da ação. Matéria que é muito cobrada a nível de concurso público e prático. Não vem assim na prova. Elementos da ação, quais são eles? Não é assim. Ele vai ser cobrado de uma forma um pouquinho diferente. Ele vai falar sobre a falta de alguns elementos, quais são as consequências, diferentes tipos de natureza deles, principalmente com concurso de tribunal. Então vamos bater aqui, ó. As partes. Eu tenho sujeito ativo, autor, sujeito passivo, requerido. Lembra? Essa triangulação aqui da relação entre autor e requerido, requerente e requerido, autor e réu, ela se dá da seguinte forma: o autor provoca o judiciário, como é que é o nome do princípio? Inércia. Boa. Provoca o judiciário, rompe aquela inércia, e aí ele, recebi esse negócio. Ele vai verificar, existe elemento suficiente para que eu possa chamar a outra parte? Existe. Chamar a outra parte, trazer essa outra parte para o processo é chamado de citação. A citação é o ato que aperfeiçoa, completa a relação processual. É basicamente falar o seguinte: agora você tem um processo contra você. Aí eu digo, beleza, de boa, estou sabendo então. Levei agora ele para o processo e eu tenho agora essa triangulação. Autor, magistrado recebeu, a outra parte foi citada, todo mundo está ciente da existência de um processo. Então tem que ter partes. Causa de pedir. A causa de pedir são os fatos, Como assim os fatos, professor? Por que você está entrando com essa ação? Porque aconteceu isso, porque meu nome foi negativado, porque me causou um dano, porque me xingou, porque quebrou, porque não pagou. Então a causa de pedir é a relação do motivo que ensejou você ingressar com aquela ação judicial. Então você tem a relação dos fatos, quais são os direitos que estão sendo violados, então você vai narrar os direitos que estão sendo violados.
E aqui é muito importante, porque em petição inicial, turma, uma das coisas mais importantes que tem no processo são os fatos. Por quê? Porque o magistrado não pode inventar fatos. Ele fica preso, adstrito, ele tem que seguir os fatos, ele não pode inventar. Então, uma das coisas mais importantes da peça, talvez até mais importante do que a tese jurídica, são os fatos. Porque olha só, a tese jurídica, o magistrado pode julgar procedente seu pedido, mesmo sem usar nenhum artigo que tu colocaste. Diga no direito que eu direi os fatos. Ele pode verificar e falar, pô, não aplica esse artigo, ele aplica outro, e ele pode julgar procedente. Agora, uma tese bem construída, obviamente, laça ali o magistrado para ele ter que falar, opa, não se aplica tal direito, não é bem assim, eu vou usar uma jurisprudência, mas com qual motivo? Para falar, olha, excelência, o STJ já entendeu esse mesmo caso, igualzinho dessa forma, mas se o senhor quiser ir contra, entendeu? A ideia do fundamento jurídico, o direito ele sabe, a forma de convencimento, agora os fatos ele não pode inventar. Ao passo que um pedido tem que encostar em toda a peça, você tem que entrar com uma ação judicial com algum propósito. E aqui nós vamos ter um pedido com uma finalidade, é o seu objetivo, o que se quer. Lembrando, o magistrado não pode dar aquilo que não foi pedido. Ele não pode dar a mais do que foi pedido. E ele não pode deixar de apreciar um pedido. Logo, a gente acaba de criar uma situação importante. Existem dois elementos aqui que obrigatoriamente vão criar uma situação de vinculação. Como assim, professor, de vinculação? Me explico. O magistrado não pode inventar fato e ele não pode inventar pedido. Ele não pode dar pedido do que não foi pedido. Ele não pode conceder algo que sequer foi pedido. Então a gente chama isso de substanciação. A ideia de vincular o magistrado a respeitar a causa de pedido e aos pedidos. Ele não pode fugir daquela linha. Ah, professor, e por que não as partes? Porque às vezes você pode ter uma substituição das partes, pode ter outras pessoas. Então, assim, óbvio que as partes são fundamentais. Por quê? Porque elas vão delimitar quais são os limites daquela ação. Quem vai ser atingido por aquele processo? Entendeu? Quem vai ser? Então, você tem parte. Ah, professor, mas a ação coletiva, tipo o Ministério Público, caso recente, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação coletiva indenizatória contra a Uber. O Ministério Público do Trabalho falando, não, Uber não presta alma cebosa. Uber, empresa reclamada, lembra o sujeito passivo, termina com do? Reclamado, sujeito passivo. Então, neste caso, veja, ó, eu tenho, quem vai ter que responder por essa indenização e quem está pleiteando o direito dos demais. Então, ele está fazendo o quê? Uma representação de outros. Eu não consigo pormenorizar todo mundo ali, mas eu tenho uma representação mais genérica, entende? Então, que, assim, óbvio que a legitimidade é fundamental. O que eu quero dizer é que esses dois aqui têm uma importância ímpar. Fato, pedido. Alguma dúvida? Certeza? Certeza? Os pedidos, vão ter duas naturezas. Nós vamos chamar de pedido imediato e pedido mediato. O que eu vou ensinar aqui agora, normalmente não é passado a nível de graduação. Mas como essa questão já caiu em prova de Tribunal de Justiça, eu faço questão de falar que essa daqui pode ser cobrada de novo. É uma questão inteligente. Pedido imediato é aquilo que eu busco inicialmente com a minha ação. Aí você pensa, pô, uma ação condenatória, o que eu quero? Uma condenação? É a resposta mais óbvia, né? Só que, galera, na prática, a primeira coisa que a gente pede é a procedência da ação. Olha só isso, presta atenção. O pedido imediato é voltado para o juiz falando assim, excelência, por favor, julga procedente. Julga procedente para fazer alguma coisa. Ah, eu quero a condenação do dano. Julga procedente a minha pretensão para condenar o Daniel ao pagamento de 1 milhão. Então, o pedido imediato é voltado para o Estado, para tutelar o seu direito, julgando procedente. Ao passo que o pedido imediato é um mérito da minha ação. É aquilo que eu quero, de fato, o pedido, o bojo, a meiuca ali do nosso processo. Então, pedido imediato, ele é voltado contra o Estado, e pedido imediato é justamente a tutela, o mérito que se objetiva. Fechado? Alguma dúvida? Tinha que ter dado pelo menos um cafezinho com o Tite. Não é. Não, a professora está enorme.
Imediato. Imediato é o mérito. É o que se objetiva com a ação. O mérito hoje da ação. É o objeto material. Coloca um exemplo. Ação de paternidade. Qual que é o pedido imediato? A procedência da ação. O pedido imediato é que se reconheça o vínculo. Então é justamente o vínculo entre o genitor e o filho. Uma ação condenatória. Excelência, julga procedente minha ação? Para condenar é o mérito. O mérito da ação é sempre aquilo que eu quero ali como resultado final daquele processo. Show? Tranquilo? George? Show? Outro princípio que é muito cobrado, mas esse vão estudar esse processo civil também, tá? Como eu disse para vocês, o magistrado não pode fugir dos fatos nem dos pedidos. E quando fala de pedidos, existe um princípio próprio, chamado princípio da congruência. Quer dizer, ele tem que dialogar nos termos do pedido. Ele não pode conceder a mais a menos ou deixar de apreciar o que foi pedido. Então é em razão do princípio da congruência. Tranquilo? Aí no processo civil a gente vai falar de extra, ultra e citra pedido, mas agora não, tranquilo, sem desespero. Alguma dúvida? Diga. Professor, e se a parte pediu fazer um pedido de absurdo? Bateu no cara, eu quero que o cara pague 100 mil. Ótimo, muito bom, porque lembra que existe uma coisa chamada sucumbência? Se a parte foi lá, bateu no seu carro, eu quero 100 mil de danos morais. Beleza, aí o juiz vai lá e coloca assim: você teve 3 mil de danos materiais, mas não tem danos morais porque não excede a esfera de pessoalidade. Ou seja, traduzindo, foi um acidente de trânsito, o cara não pagou e você está cobrando. Lembre-se, ele ganhou a ação? Ganhou, mas ele também perdeu. Qual é o artigo mais importante do CPC? 85. Honorários. Lembre-se, ele vai ter direito a honorários, porque ele ganhou a ação parcialmente, não foi? Vai. Ele entrou com uma ação de 103 mil reais. 3 de dano do carro, material, 100 de dano moral. Aí uma minha cebosa pensou, pô, top, né, doutor? Ganhamos. Não. Porque tu realmente vai ganhar 3. E o advogado que ganhou, ele vai ganhar 10% sobre o proveito econômico. 10% de quanto? 3 mil. Só que o advogado da outra parte não tirou 100. Então ele vai receber 10% de quanto? De 100, 10 mil. Você pode pedir o que você quiser. Já lembra? Abstrato, autônomo. Mas tem uma consequência. Entendeu? Só que talvez a sua pergunta fosse mais precisa, por exemplo, com uma coisa realmente surreal. A gente teve um caso emblemático em São Paulo, onde o caso é triste, óbvio, porque enfim, é manobra de manipulação, blá blá, mas a mulher comprou uma escritura com um pedaço de terreno no céu. Esse caso nem é uma piada. Aliás, se for de péssimo gosto, mas ele é real. E aí ela entrou com uma ação querendo a escritura do registro no céu. Ela já tinha comprado. Ela pagou. Queria o registro. God, Papai do céu, o senhor está sendo citado via foguete? É inócuo, gente, é óbvio que é inócuo. Só que na época que ela fez isso, a possibilidade jurídica do pedido era uma condição da ação. Então, assim, naquela época, era uma condição da ação. Então o magistrado, quando viu aquilo, ele falou: não me parece que eu posso fazer isso. Ainda que eu reze bastante, eu tenho certeza que não vai cair na escritura do céu. Então, pedido impossível. E aí falou: senhor, converte, né, em perdas e danos, ressarcimento, mas a escritura não dá. Possibilidade jurídica do pedido não existe. Hoje, mudou. Hoje, se uma pessoa pede um pedido esdrúxulo desse, ao final a pretensão dela vai ser julgada improcedente. Entende? É improcedente. Antigamente, não. Antigamente, o juiz ainda... ao final, é improcedente. O advogado, ele, na hora, foi professor aí, né? Professor meu, como é que faz? Você não podia me orientar, falar assim, amigo, não. Ele falou, não, 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 não
você não vai levar nada, vai levar mais um cara que vendeu. E Aí ela comprou e perdeu. aí Converteu em ação indenizatória, né? Porque o brasileiro ainda não tem porquê. Como esse processo é antigo, ainda era o Código de 73, converteu em indenização. Mas se fosse hoje, bem, em tese deveria haver uma assessoria jurídica para ele. Mas tudo bem, passou. Eu hoje em dia não consigo isso. Só já tem muito pra gente, Oi? só tem muito pra gente, tá? Porque ele vai ser vendido um monte. Venderam vários. Luizada, alguma dúvida sobre os elementos? Não? Vamos para as condições. Condições no começo da aula a gente falou, está lá previsto no artigo 17 e diz o seguinte: olha, para você entrar com a ação, eu preciso preencher dois requisitos: legitimidade ad causam, que é o quê? Eu posso entrar com a ação, eu tenho legitimidade para entrar com a ação, e a outra parte é legitimidade passiva, eu posso sofrer aquela ação? Então a gente vai chamar isso de legitimidade ad causam. Sujeito ativo entrando, sujeito passivo recebendo. Então, com relação a isso, a gente já falou bastante no início da aula. Mas eu quero que vocês tenham atenção aqui. Legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. Legitimidade ordinária significa comum. Tá? Então, ação ordinária não quer dizer que não presta não, tá? Ordinária quer dizer comum. Então, legitimidade ordinária é aquela: quem sofreu dano pode pedir. Quem é detentor da coisa, se sentiu lesado, pode pedir indenização. É meu direito, eu posso ir atrás, de boa na lagoa, suave na nave, tranquilaço. Mas existe uma hipótese que, bem, o código fala, você não pode pleitear direito de terceiros, salvo quando a lei lhe permitir. Ó, eu não posso pleitear, discutir direito de terceiro, salvo quando a lei me permitir. Não entendi, professor. Se eventualmente um parente seu, pai, mãe, falece ou gerou alguma incapacidade, você pode entrar com uma ação representando ele? Ação de alimentos da criança. Você não está entrando com ação para defender os interesses do seu filho? Veja, não é seu, é do outro. Lembre-se disso. Alimentos é direito da criança. Eu dou conta, preciso do seu dinheiro. É da criança, não é seu. Você não pode abrir mão do que não é seu. O que acontece é que no processo você representa o direito de terceiros, seu filho. Ok? E isso acontece também quando, por exemplo, a gente não acha o alma cebosa, tenta citar, e ele está sumidão, aí vai lá e defere o seguinte: citação por edital. O que é isso? Fica um edital pregoado no DJE, Diário de Justiça Eletrônico, CNJ, constando lá: Vivaldi, alma cebosa, tem uma ação contra você. Passados 60 dias ele não apareceu, aí a Defensoria Pública vem e tem que defendê-lo. Ela vai defender o direito dela própria? Não. Ela age em legitimidade extraordinária, ou seja, de terceiros. Beleza? Exatamente. Então atua no direito de terceiros. Isso a gente vai chamar de legitimidade extraordinária. Eu ia falar disso aqui, mas acaba que, enfim, como eu estou gravando, vai atrapalhar um pouco. Eu explico depois para quem quer concurso não. Estou fazendo uma review. Hoje eu estou de bom humor. Alguma dúvida sobre legitimidade? Não, bem vazado, bem tranquilinho. Okay? Professor, não tem legitimidade. Qual é a tese jurídica? Ilegitimidade. Ele não podia pleitear direito de outro. Simples assim. Interesse de agir. Binômio. Necessidade e adequação. A gente já viu também no começo da aula. Necessidade é o motivo de eu estar entrando com aquela ação. Se eventualmente ao longo do processo eu não tenho mais motivo, quer dizer que eu perdi o objeto. Não tem mais a discussão. O exemplo que a gente falou: divórcio. Tião, um abraço. Tião estava divorciando, morreu ao longo do processo. O divórcio vai ser extinto. Ele morreu, não tem como divorciar de um cadáver. Né? A esposa virou viúva. Então, teve divórcio, perdeu o objeto. Entrei com uma ação indenizatória e fizemos um acordo. Tem motivo de seguir o processo? Não tem. E já resolveu o problema. Show? A adequação é sobre a forma. Como é que eu vou buscar aquela minha pretensão? E a gente deu aquele exemplo aqui na sala.
Ah, eu quero me separar. Isso é muito comum, tá? Principalmente no núcleo de prática jurídica. Isso acontece bastante. Quero me separar, doutor. Quero mais ficar não. Alma cebosa lá, o cara, não. Só trabalho. Não trabalho, só dá dor de cabeça. Beleza. A senhora está com a certidão de casamento aí? Não, doutor. A gente é juntado. Aí você já pensa. Não, você não pensa nem pelo português, porque o assistido ele é vulnerável, ele vem mesmo, e ele não é obrigado a ter conhecimento técnico. Mas é que você já pensa assim, poxa vida, vai ter que ser uma ação de reconhecimento, no mesmo ato a dissolução, se tiver bem, partilha dos bens, se precisar de prestação de alimentos, ainda vai ter os alimentos, se tiver filho, ainda pode ser que eu divida o procedimento, vem e guarda alimentos. Você já pensa, nossa, essa ação vai dar trabalho. E já tem um bom nome. Então não adianta eu entrar com a ação de divórcio se eu quero uma dissolução de união estável. A forma importa, é o mecanismo que eu vou utilizar para atingir o meu resultado. Mas é óbvio que a forma é importante. Às vezes a forma vai ser fundamental. Eu não vou conseguir abrir mão da forma, principalmente ações possessórias ou de propriedade que vocês vão estudar muito lá na frente. Emissão de posse, reintegração de posse. Só que às vezes, tipo, não era bem a ação, mas o juiz pode aceitar uma como se outra fosse. Aí você pensa, pô, pode? Pode. Caiu inclusive, gurizada, na prova da OAB, do exame 38, esse último que teve agora, no final de semana. A primeira questão era, o cara entrou com uma ação para que parassem de quizumbar a posse dele. O que é quizumbar? Atrapalhar. Só que ao longo do processo invadiram. Uma ação que fala para o camarada parar de atrapalhar é uma de manutenção da posse, mas depois que você invade, tu quer de volta, ela se chama reintegração. Eu posso admitir uma como se outra fosse? Pode. É chamado de fungibilidade. Fungibilidade significa admitir um como se outro fosse. É aceitar o outro. Claro, não é admitido erro grosseiro. Como eu falei, divórcio no lugar da dissolução de união estável é grosseiro. Aí não dá. Realmente é crasso, é assim, absurdo. Agora, se eu puder aproveitar na substância, no jeito, no molejo, aí o magistrado pode aceitar fazendo o que a gente chama de fungibilidade. Mas por que ele faz isso? Porque ele é bonzinho? Não. Porque o nosso código, ele elenca de forma muito clara que, veja, meu negócio é resolver o problema. É o que está escrito aqui, ó, primazia de mérito, nada mais é do que meu negócio é resolver o problema. Se der para resolver, eu vou tentar resolver. Primazia do mérito. O magistrado busca resolver um mérito da questão. Prima-se pela resolução do mérito. Resolver o problema. A forma não está 100%, bora resolver esse negócio. Dá para resolver? Dá, então vamos botar isso aí para frente. Vamos tocar o pagode. Diga. Esse que você falou agora, o preço da substanciação, não está em conflito? Não. Porque a substanciação está falando de pedido e fato. Então, por exemplo, se na forma estiver errado, mas no objeto, no mérito, estiver certo, eu posso fazer isso. Essa é uma boa pergunta, porque veja, numa ação de dissolução de união estável é diferente do divórcio, porque o divórcio é a ruptura do vínculo matrimonial. Então, realmente, se eu entro com uma ação de divórcio, num caso de dissolução, o erro é grosseiro, eu vou poder fazer a fungibilidade? Não. Porque o pedido do divórcio é dissolução do vínculo matrimonial, ao passo que a dissolução não existe esse matrimônio. Então, realmente, eu não consigo aproveitar a forma nesse caso. O juiz pode conceder prazo para você emendar, aditar, mas aquele procedimento ele não é viável. Agora, uma forma que você pode fungir, trocar, tutelas, tutela de urgência. Vamos lá. Não é matéria de vocês ainda, mas é muito comum no nosso dia a dia. Chiquinha está morrendo, você precisa de tratamento médico, o plano de saúde vetou, falou que estava atrasado, mas você está pagando tudo bonitinho. Você vai esperar ela morrer para entrar com a ação? Não. Aí o camarada vai lá, sei lá, estava de madrugada, fez uma ação de tutela de urgência de natureza cautelar. Essa tutela, gente, é para proteger alguma coisa que não é o objeto da ação. Tipo, está tendo inventário, aí os herdeiros estão vendendo tudo. Aí você entra com uma cautelar para impedir que eles vendam até você resolver o inventário. Pô, mas espera aí, uma ação de restabelecimento do plano de saúde, o objeto final não é justamente o atendimento? Não é essa de cautelar aqui, tá errado. Aí o magistrado vai falar, pô, acho que o senhor errou. Já era. Não, ele vai verificar.
se o pedido era justamente antecipar para ela ter o tratamento, é de natureza antecipada. Então ele faz a fungibilidade, admitir um como se o outro fosse. Porque o pedido estava certo, mas o nome da peça, a forma não estava 100% certa não. Justamente ele faz a fungibilidade para que se tenha o devido julgamento de mérito. Show? Mais alguma dúvida? Não? Boa? Tranquilo mesmo? Show. Classificação das ações. Cada ação, embora não pareça, a gente pensa que é tudo treta, porrada e bomba, mas cada ação tem um objetivo e ela vai ter uma natureza. Então vou colocar algumas principais. Condenatória. É a mais basal de todas. Condenatória se prima, se busca o que é por uma condenação. Essa condenação turma, pode ser uma obrigação de fazer alguma coisa. Pinta a parede, pintar a casa. De não fazer. Não pode falar tal coisa, não pode fazer tal ato. Lembra aquela ação do muro? A nossa ação era o quê? Uma ação com pedido de obrigação de não fazer, de não continuar furando a piscina pensando em derrubar a casa. Então, olha, era um pedido de obrigação de não fazer. E de dar a coisa certa, de entregar. Comprei um produto na Amazon, não foi entregue. Eu quero que eles entreguem. Então, a obrigação de fazer. Condenatória. Declaratória. É declarar a existência de algo. Eu quero uma ação de reconhecimento de paternidade. Pô, alguém é condenado a ser pai de alguém? Depende. Só se o filho for homossexual, ou então o pai for muito homossexual. Na verdade, é só reconhecimento de vínculo. Fez, tem que cuidar, bro. Porque a mãe fica meio difícil, né? Falar que não sabia, mas pode acontecer. Ou não, né? Então, declaratória é simplesmente declarar, reconhecer alguma coisa. Ao passo que constitutiva, você quer que seja constituído ou desconstituído algum vínculo. Em que sentido? Constitutivo de um vínculo de união estável, desconstituir uma relação jurídica na qual eu não participei. Pô, fizeram um contrato, mas não fui eu, velho. O que é isso aí? Brother, eu não sou Chiquinho. Por que meu CPF está lá? Tem um erro. Então você quer pegar e desconstituir, ou então eu não assinei. Você quer desconstituir algum tipo de vínculo. Você quer declarar uma ilegalidade, uma nulidade, você quer constituir algum vínculo. As mandamentais são os remédios constitucionais, de pronto. Mandado de segurança, que a gente fala bastante, mandado de segurança. Mandado de segurança, turma, é um remédio constitucional que ele serve para garantia de direito líquido e certo. Então é o tipo da parada que não tem muito chumbo nela. É o seguinte, é uma peça enxuta, que tem que vir com todas as provas, que não vai ter passo para ouvir testemunha, para não ser... Não, é o seguinte, todas as provas estão prontas, você bateu o olho e enxergou, direito líquido e certo. Tá falando edital, é laranja, então é direito líquido e certo. Se tiver que fazer dilação probatória, aí outra é uma ação ordinária, mas não é mandado de segurança. Um habeas corpus. Tem habeas corpus civil, tem habeas corpus criminal. Pô, você tem habeas corpus civil? Tem. Imagina o seguinte, a Pri hoje não veio. Imaginamos que ela estava impedida de deixar o país por conta de uma determinação judicial que apreendeu o passaporte dela porque ela estava devendo. Aí ela foi visitar a mãe dela que morava na Argentina, vou colocar a Argentina aqui, a situação lá está bem ruim, aí dá para viajar de novo, o real ainda vai lá. Aí ela pediu uma autorização judicial, foi negado, aí ela impetra uma HC civil para conseguir a autorização para poder viajar e deixar o país. Pode? Pode. Porque não é sobre a liberdade, direito de vir. Então qual é o remédio constitucional? Habeas corpus. Execução, não é matar os outros não, tá? Execução é o seguinte, se você tiver um título, tipo um cheque, um contrato, uma nota promissória, aí você entra com um procedimento de execução. E o procedimento de execução é muito simples, é assim, pague. Não, mas tá, pague. Eu quero me defender, beleza, então você vai abrir um outro procedimento chamado embargos à execução, vira outra ação judicial para você só se defender. Execução é preto e branco, não tem pago. Pague. Não, vamos defender. Então você entra com uma outra ação chamada embargos à execução para se defender. Então é para você realizar a cobrança. Cautelar é quando a gente tem o quê? Algum perigo, alguma urgência. E aí você busca uma ideia cautelar para proteger alguma coisa. Beleza? Turma, alguma dúvida? Pessoal, essa ação de execução ela depende de outro. Oi? A ação de execução ela depende de outro. Não. Ela depende do título. Só do título. A defesa dela, sim. Então, por exemplo, você assinou, vamos pensar que você não já financiou um carro, igual
como assim? Aquele contrato é um título. Se ele tiver assinatura de 2 testemunhas, é um título executivo extrajudicial. Quando você não paga, o que o banco faz? Ele executa. Aí chega uma notificação para ti falando assim, paga. Se você não pagar, o que ele vai fazer? Pega o bem para si. Se eu quero me defender, aí na defesa que eu vou ter que entrar com uma outra ação para me defender, que é chamada de embargo de execução. Cheque, nota promissória, contrato de financiamento, contrato de aluguel, letra de câmbio, tudo isso são títulos executivos extrajudiciais. São documentos que vão te dar essa força de só exigir o pagamento. Se ele quiser se defender, vai atrás dos seus problemas, resolva e entra no procedimento. Perdão, agora. Show? Tranquilo? Alguma dúvida? Fundamental. São imperativos. É quando você tem um remédio constitucional que vai ter uma ordem. É determinada uma ordem. Na condenatória você tem um comando, uma obrigação. Aqui você tem uma ordem. Concedo ordem à mandado de segurança. Concedida a ordem do habeas corpus. É um comando imperativo. É um imperativo, é uma ordem. Se quiser colocar bem bonitinho. Alguma dúvida? Não? Exato. Presta atenção. 100% aqui agora. Porque a gente vai entrar na parte um pouquinho mais complicada. Estou carente, presta atenção em mim. Não mexe no celular, 100% focado. Que é a parte um pouquinho mais complicada da aula de hoje. Veja bem. Muito discutiu sobre a questão de que diabo é uma ação? Direito de ação. Pô, e aí, qual é? E as consequências disso? A primeira teoria que a gente estuda, teoria da ação, é chamada de teoria concreta, que diz o seguinte, você tem o direito material. O que é o direito material? É um objeto. E você tem o direito de entrar com a ação. Só que para a teoria concreta, concretista, diz o seguinte, você só tem direito de ação se você ganhar a ação. Aí você, what? Eu só tenho direito de ação se eu ganhar a ação? Não faz sentido. Não te explico. É que se você ganhou uma ação, quer dizer que você tinha direito de entrar com a ação. Então, nesse caso, ele vai fazer o quê? Ele vai conectar o resultado da ação, que tem que ser concreto, você tem que ganhar, para falar que você tinha direito de entrar com a ação. E aí temos um problema. Quer dizer que o meu direito de ação só existe se eu ganhar o processo? Não, o direito de ação não podia ficar vinculado ao resultado. O direito de ação é a possibilidade de ter o seu pedido apreciado e não ligado ao resultado. Eu posso perder. Aí quer dizer que eu não tinha o direito de ação? Não, você tinha o direito de ação, mas não deu bom. Então a teoria concretista é a primeira e ela foi refutada, logicamente, porque ela vinculava o resultado. A teoria imanentista já falava o seguinte, esse negócio de direito material, direito de ação não, é tudo no único corpo, é a mesma coisa, você entra com a ação, toda vez que você sofrer um dano, então depois desse dano, você tem direito de ação. Será que eu preciso sofrer um dano para entrar com a ação? Eu não posso entrar com uma ação antes de sofrer o dano? Tipo, de forma preventiva? Prevenção? Eu não tenho uma... Então, também fica complicado, porque daí você não... É como se tivesse o Código Civil e o Código de Processo Civil no mesmo instrumento. E aí é um problema. Porque basicamente está falando que um deriva do outro é o mesmo corpo jurídico. Não é o mesmo corpo jurídico. São distintos. A teoria abstrata, ela já começa a falar assim, não, seguinte, a ação e mérito, a ação e direito material são duas coisas diferentes. E é isso. Você pode entrar com a ação e dar ruim. Ou dar bom. Pô, bacana, interessante isso. Realmente são separados e eu posso entrar com a ação. Não depende do resultado. Só que o que acontecia? Quem que pode entrar com a ação? Quando que pode entrar com a ação? Como que pode entrar com a ação? Aí a teoria eclética, que é a vigente no nosso ordenamento jurídico, tem o seguinte. Olha, vão ser direitos independentes. Você pode entrar com a ação, depois perder, não tem problema. Direito material é uma coisa, direito de entrar com a ação é outra. Mas você tem que preencher requisitos mínimos para entrar com essa ação. Quais? As condições da ação, os elementos da ação. Então você tem que preencher os requisitos mínimos. O magistrado recebe a sua petição, a primeira coisa que ele vai fazer é verificar: está tudo aqui?
Você tem legitimidade? Tu tens interesse de agir? Tem. Eu quero fazer um divórcio. Qual documento que não pode faltar? Certidão de? Fulano morreu. Quero fazer um inventário. Qual documento que não pode faltar? Certidão de óbito. Quero discutir um dano no meu carro. O que eu tenho que provar para o juiz? Que eu sou o dono do carro, que teve o dano. Então são elementos básicos. E aí a teoria eclética fala, olha, o magistrado, quando ele receber esse processo, ele tem que verificar, tem esses elementos básicos? Se não tiver, turma, em razão do princípio da vedação da decisão surpresa, ele fala, ó, tá faltando tal coisa, ó, aparentemente você não tem legitimidade. Aí ele intima o autor para realizar um ato que a gente chama de emenda, é um ajuste. Se a parte mesmo assim fala, não, tem que emendar não, magistrado, o senhor está errado, ele vai sentenciar. E a pergunta que logo no começo da aula que a gente fez é, essa sentença, ela vai falar, não, então você tem razão, ou não, você não tem razão, julgo improcedente. É assim? Lembra, eu estou querendo, eu Felipe, não advogado, estou querendo fazer uma ação indenizatória para reparar o dano do carro da Hillary. Eu posso? Não. Já é isso. Aí o juiz recebe o inicial e fala o seguinte, brother, fala desse jeito, brother, campeão, elegante, tu não pode entrar com essa ação não, velho. E aí eu vou lá e falo assim, posso sim, quero ajudar a minha amiga. Isso é legitimidade, gente? Não. Veja, o juiz recebe, verifica que não tem os elementos, ele intima, eu dou uma de maluco prateado, não corrijo. Essa sentença vai falar, julga improcedente para arrumar o carro da Hillary? Gente, ele não pode julgar procedente ou improcedente porque eu sequer poderia ter entrado com aquela ação. Entendeu? Então nós vamos chamar essa sentença de sentença terminativa, não está no quadro, tome nota. Sentença terminativa. Terminativa é quando não há resolução do mérito. Quando não resolve se você ganhou ou não, simplesmente extingue o processo. Artigo de referência 485-330 do CPC. Top, moment. Show? 485 do CPC e o 330. 330 é o indeferimento da inicial. Aqui é sobre a sentença mesmo. Os 330 é o indeferimento da inicial. Top, pessoal? Show? Se fosse até aqui, gurizada, eu tenho certeza que estava bem fácil. A gente podia encerrar a aula de hoje, ó, sextou. Mas agora... Novamente, full atenção. Concentração total. Carência. Vamos lá. O nosso código elege a teoria eclética. Ordenamento jurídico brasileiro, pá, eclética. Mas o STJ, analisando alguns casos, ele entendeu que em algumas hipóteses nós vamos também utilizar outra teoria da ação. Essa teoria da ação é chamada de asserção. Escreve desse jeito alguma coisa primeiro. Na vida real, a gente precisa saber, sim, essa e essa. E eu não estou exagerando não, eu vou mandar o julgado representante. Pode me lembrar hoje à tarde que eu vou mandar. Funciona da seguinte forma. Ela vai copiar a parte da eclética falando assim, ó, não, o magistrado quando recebe a inicial ele vai olhar os requisitos. Se não tiver preenchido aqui, nesse começo, ele extingue sem resolução do mérito, de boa na lagoa, tranquilaço, igualzinho a outro. Mas, se for necessário dilação probatória, ou seja, instruir o feito, audiência, prova, se for necessário ter que fazer prova para eu descobrir que aquele alma cebosa não podia entrar com a ação, sequer tinha possibilidade jurídica daquilo ali, aí a coisa não vai ficar legal não, porque daí eu não vou julgar mais extinto sem resolução do mérito não, eu vou julgar improcedente. Aí eu vou resolver, eu vou fazer uma sentença definitiva.
E eu sei que normalmente para a gente falar isso, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: dá um exemplo aí, professor. Fala aí para nós. Vou dar um exemplo. Existem ações que têm ritos muito específicos, são chamados de procedimentos especiais. E uma delas é muito comum aqui no Distrito Federal, que são ações que envolvem posse. O que é posse? Proprietário é o dono, possuidor é quem está com a coisa. Então, se eu invadir uma terra, eu sou proprietário daquela terra, mas eu sou possuidor? Se eu fiz um contrato de aluguel, eu sou inquilino, eu sou o dono daquele imóvel, mas eu não sou possuidor? Então, imaginamos o seguinte sentido aqui, ó. João e Maria, para facilitar, a criatividade está boa. João e Maria. João fez um negócio jurídico com Maria, vendendo aquela posse, chamada a famosa cessão de direitos. Vendeu a posse, passou para frente. Só que João é alma cebosa da pior classe. Recebeu o dinheiro em mãos, já morava naquela casa ali há uns 15 anos, já tinha tiquinho 1, 2, 3 e 4, tirou foto com os meninos na casa, tinha conta. E fez uma viagem para descontar esse dinheiro que foi entregue em cash. Quando ele volta, depois de alguns meses, ele volta e entra com uma ação possessória contra a Maria para falar: Excelência, ela invadiu o meu terreno, Excelência. Veja, ele juntou foto de 15 anos que ele está na residência, ele juntou comprovante de água, de luz, ele demonstrou que quando voltou de viagem a casa estava invadida, tirou uma foto com uma pessoa estranha lá dentro, falou que ele tinha filho, que estava sem casa. O magistrado, sem ouvir a outra parte, ainda vai falar: uai, que absurdo, é, não é? Que absurdo, que coisa horrorosa. Não, vou receber inicial, vamos mandar tirar esse povo, vamos tirar essa mulher hoje. Aí vai lá e defende. Aí ela chega lá o oficial de justiça, dá um desespero. Aí ela conta para o oficial de justiça, o oficial de justiça fica meio assim, cumpre ou não cumpre. Se ele não cumprir, ele comete um crime. Se ele cumprir, ele está vendo a legalidade. Aí ele certifica e ela apresenta a defesa. Na defesa, ela fala que comprou aquele imóvel, a posse dele. E aí fala uma testemunha: Dona Natália viu a compra e venda. Testemunha. Aí o juiz fica meio cabreiro, ela levantou os extratos, teve ali um saque grande, marcou a audiência. Na audiência, a testemunha, todo mundo falou: não, ele é safado, ele pegou isso aqui, ó, viajou com essa grana e ó, não vendeu mesmo, já tinha avisado para todo mundo que ia sair de lá. Gurizada, se ele vendeu, ele teria legitimidade para entrar com essa ação possessória? Não ou não? Não, porque ele não tinha mais a posse. Como é que ele vai reintegrar uma coisa que ele não tem mais? Então eu já sei. Se ele não tem mais legitimidade, exclui a condição da ação e extingue sem resolução do mérito? Para a teoria da asserção, se for necessário excluir o feito para descobrir que não tinha aqui os requisitos da ação, o juiz ao final julga a canetada julgando improcedente. Ele vai lá e fala: tu perdeu esse processo, meu irmão. Entendi? Brother, elegante. Perdeu o processo. E aí é uma sentença definitiva. Artigo 487. Ele vai julgar o mérito. Então, teoria eclética: sentença terminativa sem resolução do mérito. Sentença definitiva com resolução do mérito. Turma, alguma dúvida? Não? Não, só na prova. Só na prova, né? Então tá de boa. Não deixe de fazer um trabalho. Até a próxima aula. Valeu.